18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora são 6h01 em Manaus, dando sequência pra você na melhor programação, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do 18 horas. Alô, Nathalie Moraes. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Sextou com muita notícia, com muita informação. Aqui na sua melhor estação, aqui no melhor programa de rádio, quando o assunto é informação, é o 18 horas. Mix. Querido ouvinte, participe conosco do 18 horas, hein? Você pode usar o nosso WhatsApp à vontade, ok? Dando a sua opinião. É o 99488-7592, esse é o número. Fique à vontade para mandar sua mensagem de texto, foto ou um áudio. O que a gente quer saber? A gente quer saber a opinião. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas? Manda um alô pra gente que eu e o Carlão estamos aguardando. Participe 6 e 2. Mix. Conferindo os destaques de hoje. Termina o prazo para entregar a declaração do imposto de renda à pessoa física, que termina hoje. Exatamente, Carlão. E polícia diz que seita que usava drogas em rituais já era investigada há 40 anos. Família da ex-Ciazinha do Garantido continua presa, acusada de tráfico de drogas. Tarifa de energia elétrica já está mais cara no Amazonas. Legal, 6 e 3, vamos juntos esses e outros assuntos, hein? Os destaques de hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2024, você confere, hein? Até às 7 da noite, vamos juntos com você no melhor mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha aquele caso, hein? O caso da morte da empresária e ex-sinhazinha do Garantido, a Dídia Cardoso, continua revelando aí fatos perturbadores. A polícia confirmou que a família de Dídia comandava uma seita e que o irmão da jovem morta dizia ser Jesus na terra. A mãe dele dizia ser a Virgem Maria e Dídia seria Maria Madalena. A investigação sobre a família envolve seita, aborto e cárcere privado. E essa seita, Carlão, ela fazia o uso de drogas nos seus rituais, sendo a principal a ketamina, um poderoso anestésico em medicina veterinária e também humana. Uma droga que provoca efeitos alucinógenos e dissociativos. Quando usada ilegalmente, ela pode causar sérios riscos à saúde, incluindo aí, Carlão, problemas de memória, dependência e danos psicológicos, levando à morte, como foi o caso da ex-sinhazinha Dídia. E o que está por trás disso tudo é uma organização criminosa que fazia o tráfico de entorpecentes e promovia a dependência química de pessoas. E essa família já estava sendo investigada pela polícia há 40 dias, antes mesmo da morte por overdose de Dídia. Na manhã de hoje, a mãe, o irmão e 2 funcionárias da rede de salões de beleza de Dídia Cardoso foram levadas para a audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, na zona centro-sul aqui de Manaus. Eles são suspeitos aí de envolvimentos em crimes como tráfico de drogas, falsificação de produtos terapêuticos. E a Polícia Civil aqui do Amazonas apreendeu frascos de ketamina durante uma operação recente. No finzinho da tarde de hoje, Carlão, um 5º suspeito, o Marlisson Vasconcelos, que era maquiador na rede de salões Belle Femme, se entregou. Ele era a última pessoa que faltava ser presa aí nesse quebra-cabeça para as investigações. Carlão, esse é um assunto que a gente vem abordando aqui no 18 horas e toda a imprensa local vem acompanhando desde a última terça-feira, desde a morte da Dídia. Hoje, a Polícia Civil aqui do Amazonas fez uma coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre toda essa situação. Como você disse logo no início do nosso programa, Carlão, a polícia já estava investigando esse caso, essa família, há pelo menos 40 dias. A morte da Dídia foi só o estopim. Se a Dídia estivesse viva, ela estaria presa, junto com a mãe, o irmão e os demais envolvidos ali nesse esquema. Esses detalhes, eles foram revelados durante uma entrevista coletiva na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil aqui do Amazonas, e a polícia chamou essa operação de
Operação Mandágora. O delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, ele presidiu essas investigações, né, desta operação e revelou aí que os investigados, eles foram presos na tarde desta quinta-feira, Carlão, no momento em que eles tentavam fugir no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A gente falou sobre essa situação ontem aqui no programa, né? A gente entrou logo depois, de momentos depois que eles tinham sido presos. E aí o que acontece? As investigações mostraram que sobre, né, o grupo, a família da Didia, eles seriam responsáveis aí pela seita, que era comandada pela família Cardoso. Já aconteciam mais de 40 dias, como eu disse anteriormente, que essa família estava sendo investigada, já que essa seita faria aí o uso da ketamina, como explica o delegado Cícero Túlio. Essa seita que foi criada por essa quadrilha denominada Pai, Mãe, Vida era administrada por essa família. Inclusive, a própria Didia, que é a ex-sinhazinha do boi aqui de uma festa folclórica aqui do Amazonas, era investigada em razão da sua participação nessa seita, e com a morte dela acabou sendo o estopim para que a gente pudesse realizar as representações em relação ao caso, né? Essa seita já existe há algum tempo e é praticado aí vários rituais por parte dessa família, que induzia e cooptava pessoas, principalmente do convívio e funcionários dessa empresa, induzindo essas pessoas a se vincular a essa seita. 18 horas. Carlão, nós ouvimos aí a fala do delegado Cícero Túlio, ele que é titular do 1º Distrito Integrado de Polícia. E aí, Carlão, essa é uma daquelas histórias que parece que quanto mais você mexe, mais você encontra. E aí hoje, uma ex-namorada do Ademar Farias Cardoso Neto, o irmão da Didia, falou sobre os rituais que eram realizados aí pela família da ex-sinhazinha. Ela deu detalhes de como é que eles utilizavam essa droga, a ketamina, durante os rituais. Ela disse que ela chegou a participar desses ritos e que inicialmente ela achou que toda aquela situação não parecia ser algo ameaçador, principalmente para a saúde dela. Inclusive, essa testemunha, né, que fazia parte ali dessa seita, já que a gente pode dizer assim que eles se denominavam, ela afirmou que a família Cardoso fazia reuniões com os funcionários e eles induziam essas pessoas a participarem do grupo religioso Cartas de Cristo. Essa ex-namorada do Ademar, inclusive, ela chegou a sofrer um aborto por conta do uso da ketamina, como explica aí o delegado Cícero Túlio. Aproximadamente tem 40 dias. Tínhamos conhecimento a partir de notícias que foram veiculadas na nossa unidade policial acerca da existência de fatos de cárcere privado, estupro e um possível aborto que seria praticado por um membro dessa seita em uma das suas ex-companheiras, com a utilização justamente desse tipo de produto. A partir de então começamos a puxar o fio da meada, identificamos então uma clínica veterinária que possivelmente seria responsável por realizar aí o fornecimento desses produtos. E a partir de então, durante todo esse mês, a gente conseguiu aí levantar informações que levavam aí à existência de uma seita que teria sido criada por essa família e que essa seita administrava uma rede de salões de beleza e induzia os seus funcionários e pessoas da sua proximidade a consumir e a se injetar com esse tipo de produto que é a ketamina. 18 horas. Carlão, né? É assustador até mesmo a fala do delegado. Mas as investigações mostraram o seguinte, né? As investigações confirmaram que essa seita, né? Eles promoviam ali a crença de que o uso compulsório da ketamina permitiria aí aos seus seguidores transcenderem em uma outra dimensão e assim alcançar um plano superior, prometendo ali uma falsa salvação para quem seguia. Essa doutrinação servia inclusive, Carlão, né, segundo as investigações, para manter os seguidores dependentes da ketamina, utilizando da fé e a vulnerabilidade emocional dessas pessoas como ferramenta para fazer o uso e controle dessa droga. E aí, Carlão, no meio de toda essa confusão, desses desdobramentos, quem se manifestou nas redes sociais no início da tarde de hoje foi a Audrey Silveira. Ela que é esposa do Ademar,
né? Ela que é cunhada de Dídia Cardoso, e ela viralizaram nas redes sociais nos últimos dias vários vídeos da Audrey sob o efeito dessa droga. Ela chegou a ser internada várias vezes e no início da tarde de hoje, por meio das redes sociais, ela falou aí sobre as prisões do marido e da sogra, da Cleusimar. Em um dos vídeos, a Audrey disse aos seguidores que ela está bem e inclusive estaria cuidando dos seus filhos. Além disso, ela afirmou que não está completamente viciada na ketamina, já que essa é uma droga muito cara e não dá para ser usada todos os dias e que ela não teria condições, inclusive, de financiar esse vício. Agora, o que chamou a atenção, Carlão, nos vídeos publicados pela Audrey foi que ela saiu em defesa do marido, mesmo depois dele já ter invadido a Fundação de Medicina, a Fundação Hospitalar Adriano Jorge, para aplicar a droga nela, na Audrey. Essa denúncia foi feita pela mãe da Audrey na noite dessa quinta-feira. Ela estava internada dentro da unidade de saúde na época por complicações do uso da droga, e aí a família chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o Ademar e mesmo assim a mulher saiu em defesa e disse não estar completamente viciada. Vamos ouvir aí o que disse a Audrey. Eu estou bem. Eu não estou completamente viciada, não. Até porque aquela droga é uma droga bem cara, né? Pra estar se usando todos os dias. Eu não tenho essas condições. Eu estou em casa, estou bem. Estou cuidando dos meus filhos. 18 horas. Carlão, a gente ouviu aí, né, a fala da Audrey Silveira, ela que é cunhada da ex-sinhazinha Dídia Cardoso. E aí, com toda essa confusão, Carlão, vários funcionários que trabalhavam aí na rede de salões Belle Femme foram até o local na manhã dessa sexta-feira para recolher os seus objetos pessoais, né? Para recolher, Carlão, realmente aqueles itens de trabalhos que eles acabam levando para o salão. E muitos deles estavam preocupados porque, além de estarem desempregados, eles queriam esclarecer para a sociedade como um todo que eles não tinham envolvimento com esse esquema criminoso, né, de tráfico de drogas, que eles não tinham envolvimento e nem participação com toda essa situação. Vários vídeos viralizaram nas redes sociais. Em um deles a gente vai ouvir aí um depoimento de uma funcionária bastante abalada, afirmando que não tinha conhecimento de toda essa situação. Vamos conferir. Começou tudo, cara. A gente viu como começou tudo. A gente tá devendo levantar aqui. A gente tá muito triste com a situação, né? Que vários pais de família estão aí ficando sem seu trabalho. Dona Cleide. Oh, meu Deus. Gente, ela foi. Ela foi. Tipo assim, como eu tava falando, né? 18 horas. Triste, né, Carlão? A gente está vendo aí a situação de pais de família que ficaram desempregados com toda essa situação e ainda estão preocupados aí em esclarecer que não faziam parte desse esquema criminoso. Carlão, além de tudo isso, né, para a gente tentar encerrar esse assunto, teve ainda a situação dos animais da família. Pelo menos 12 animais foram resgatados no início da manhã de hoje, né, nas primeiras horas do dia de hoje. Essa denúncia dos animais lá da casa da família da Dídia Cardoso foi encaminhada para a Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas, que foi até a casa da ex-sinhazinha. Lá no local, Carlão, foram resgatados pelo menos 8 cachorros, 3 gatos e 2 cobras jiboias. O que acontece? Esses animais também participavam desses rituais. Sim. Eles aplicavam a ketamina, os sedativos, nesses animais, segundo a denúncia que foi encaminhada para a Comissão dos Animais na Assembleia Legislativa. Esses animais, eles foram recolhidos para uma clínica veterinária aqui de Manaus, e aí eles passaram, né, por vários exames laboratoriais para
para tentar provar. E inclusive, Carlão, esses animais, eles apresentavam vários sinais de maus tratos. Essa denúncia, inclusive, já foi encaminhada para a Delegacia de Meio Ambiente e, além de todos aqueles crimes que a gente já falou, a família também deve responder aí por essa situação de maus tratos aos animais. Inclusive, eles passaram por uma audiência de custódia no início da tarde desta sexta-feira e eles permanecem presos, viu, Carlão? Que situação. E afinal, o que é essa substância química usada nesses rituais da família de Dídia Cardoso? Nós estamos aqui com o repórter André Meirelles, que conversou com especialistas e traz mais informações aí sobre essa substância usada nesses rituais. Boa noite, André. O uso recreativo dessa droga está aumentando no Brasil. Isso então não é uma novidade, né? Porque para mim é novidade, mas parece que não é. Não é isso, André? Boa noite. Boa noite aí, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite, você ouvinte. Isso mesmo, é a cetamina, também escrita aí como ketamina, né? Um fármaco de efeito anestésico, utilizado, como foi falado aqui por vocês mesmos, em humanos, durante procedimentos cirúrgicos e como tranquilizantes de animais de grande porte, como cavalos, né? Além disso, é usado como droga recreativa ilícita devido a seus efeitos alucinógenos. Segundo o delegado Daniel Antoni, que é adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a morte da Dídia Cardoso está na possibilidade do uso de medicamentos fármacos, né, como psicotrópicos, havendo também a possibilidade de ter ocorrido um excesso dessa droga que aí pode ter causado a morte da Dídia em relação à seita da família, né? Esse psicotrópicos é a ketamina ou cetamina, que pode ser inalada, aplicada por meio de injeção ou até mesmo fumada. Ela é considerada um anestésico dissociativo, ou seja, distorce a percepção da visão e do som, gerando alucinações e tendo potencial sedativo, né? Agora, para a gente entender esse assunto, eu conversei com especialistas, né, médicos, psiquiatras, pessoas dessa área também, que vai contar agora para a gente detalhes, né, como funciona essa substância uma vez aplicada ou inalada no corpo humano, e que, apesar de ser utilizada para tratamentos antidepressivos, tem sido usada como essa droga recreativa ilícita, né? Mas antes, vamos conferir a fala de um podemos considerar assim, ex-usuário de cetamina, dessa droga, dessa substância aí, que na verdade ainda está em um tratamento, mas claro, para se livrar de vez, né? Não quis se identificar, mas a gente vai acompanhar agora os detalhes. Fui adentrando, né, nesse mundo da ketamina, né, recreativa, né? Primeiro foi recreativa, né? Durante algum tempo, aí mesclando com a questão da bala, e depois pela questão do trabalho também fui adentrando na cocaína até para poder continuar a trabalhar mais. Então, para mim, acho que já cansou, né? Mas não é um processo que aconteça assim, hoje parei e parou, acabou. Ou você vai diminuindo, então, como às vezes eu acordo e eles me chamam de louco, pego o vidro todo e jogo na pia, né? Ou jogo no vaso, né? Que eles falam, me dá. Eu falo assim, gente, isso não presta pra mim, por que eu vou dar pra vocês? 18 horas. Então tá aí, Nathalie, Carlão e ouvintes. Agora sim, agora a gente vai conferir a fala do Alexandre Learte, que é perito criminal. Segundo ele, é preciso maior controle e aperfeiçoamento de medidas de combate ao uso irregular recreativo como droga ou abuso dessa substância. Vamos conferir. A cetamina já está há muitos anos aqui dentro do nosso rol de substâncias analisadas. A questão da cetamina é o quanto ela é usada irregularmente, né? No exterior, principalmente na Europa, ela é utilizada na forma de pó, ela é aspirada, chama Special K, essa droga, que ela funciona como um alucinógeno, né? Ela é utilizada regularmente como anestésico dissociativo, principalmente uso veterinário e em situações excepcionais de uso humano. Mas aspirada,
usada dessa forma, ela tem um efeito alucinógeno, a pessoa ela fica derrubada, sem reação e tem alucinações. O usuário que vai usar de forma recreativa, ele vai usar uma quantidade menor, ele vai se preparar, ele sabe que é uma droga que deixa ele grogue, ele vai ficar no ambiente protegido com os amigos e vai experimentar esses efeitos alucinógenos. Tem um sério risco, é uma droga perigosa, mesmo para uso recreativo, por isso ela tem que ser controlada. Então, o uso recreativo é uma quantidade menor no ambiente controlado. No uso criminoso de Boa Noite Cinderela, é uma quantidade maior que a vítima está despreparada e não sabe que vai ser drogada. Então, ela confunde, às vezes, o sintoma de confusão mental com estar passando mal e o criminoso já atua ao lado dela para fingir que está prestando apoio e, na verdade, levar ela para a realização do golpe. 18 horas. Olha aí, Nathalie, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Alexandre Learte, perito criminal, falando aí, né, inclusive em uma das falas dele sobre essa droga que desliga o usuário e por isso é muito utilizada em golpes como Boa Noite Cinderela. Olha, a cetamina pode dificultar a mobilidade, causar taque cardíaco e pressão alta, náusea, vômito, depressão, amnésia, alucinações e problemas respiratórios potencialmente fatais. É o que afirma a médica psiquiatra Silvana Nascimento, que a gente conversou com ela, gravou um áudio aqui pra gente da Rádio Mix, que cita também que a substância da ketamina de uso veterinário nos últimos anos é utilizada até mesmo nas festas de músicas eletrônicas. As pessoas vão lá, né, nessas festas como festas raves e acabam também utilizando. Vamos conferir. Quando a gente fala em abuso, a gente está falando muito mais da ketamina de uso veterinário, que nos últimos anos ficou bastante difundida nas festas de música eletrônica, de rave, até porque ela se assemelha muito aos efeitos do LSD. Então, quando a gente fala de uso abusivo, a gente precisa falar o seguinte, que o efeito anestésico, a dose anestésica da ketamina normalmente é 2 miligramas por quilo de peso. Para utilizar no tratamento da depressão é 0,5 miligramas por quilo de peso. E quando se fala de uso recreativo e abuso da substância, a gente está falando numa dose de 3 miligramas por quilo de peso em média. Então, uma dose muito mais alta. Os efeitos colaterais imediatos, né, são sintomas dissociativos que vão causar alteração do nível de consciência, desorientação temporoespacial, distorções corporais com a sensação de saída do corpo, alucinações visuais e comprometimentos cardiovasculares, desde a pressão alta, que vai levar a uma série de desdobramentos, podendo levar até uma parada cardíaca. Por isso que ela pode causar a morte. 18 horas. Então, a gente conferiu agora a fala da Silvana Nascimento, que é médica, psiquiatra, falando aí sobre esses efeitos, né, alucinógicos da cetamina, que inclusive deve ser usada apenas sob supervisão de um profissional, né? Isso significa que depois aí da administração da dose, os profissionais de saúde precisam observar o paciente e fazer aquela verificação de sinais vitais e o estado clínico, né, o estado desse paciente. Nathalie, Carlão. Ok, 6h24, boa noite, André. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e termina hoje, hein? Atenção, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. É hoje. E até o início da tarde de hoje, mais de 2,8 milhões de contribuintes ainda não haviam acertado as contas com o leão da Receita, Nathalie. Eita, viu, Carlão? E a Receita Federal recebeu mais de 40,1 milhões de declarações até as 2 da tarde de ontem. A meta é chegar a 43 milhões até o fim do prazo. A orientação é não deixar para transmitir a declaração na última hora, para aqueles que ainda vão enviar o documento hoje. É recomendado agilizar o preenchimento o quanto antes. No fim do dia, qualquer eventual sobrecarga pode aí impossibilitar essa entrega ao leão, Carlão. E olha só, em quem perder o prazo fica sujeito ao pagamento de multa para regularizar a situação. Então, cuidado, aqueles que não conseguirem entregar a declaração na data correta terão que aguardar
até a reabertura do sistema da Receita às 8 horas do dia 3 de junho. O contribuinte que entregar a declaração com atraso tem até 30 dias para quitar as pendências. O pagamento deve ser realizado pelo DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que é gerado ao transmitir a declaração atrasada. Olha só, nos casos daqueles com imposto a pagar, restituir, também existe aí a cobrança da multa. No entanto, o pagamento da dívida pode ser abatido do valor a ser reembolsado pela Receita Federal. Se você não conseguiu reunir todos os documentos, envie a declaração mesmo que incompleta. Posteriormente, corrija as informações por meio de uma declaração retificadora. Lembre-se que o modelo de tributação escolhido inicialmente não poderá ser alterado na hora aí que você for retificar, Carlão. Então, utilize o modelo pré-preenchido lançado no ano passado para facilitar o processo. Essa opção disponível para contribuintes com contas no sistema gov.br preenche automaticamente a maioria das informações necessárias. É fundamental verificar e complementar aí os dados inseridos. Então, se você ainda não entregou a declaração do imposto de renda, corre e não deixa para a última hora, porque o prazo acaba daqui a pouquinho. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, hein? Chegou a hora dos bastidores da política amazonense. Cíntia Blink, boa noite. Já é, inclusive, tá aí a Cíntia ali. Oi, Cíntia. Tô aqui, presente. Cíntia, boa que bacana. Noite. Boa noite. Você tem aí mais pistas de quem pode ser o nome que vai formar a chapa com o prefeito Davi Almeida? Nós estamos aguardando isso aí, meio que ansiosos, né? Para concorrer a essa eleição. Você já sabe, Blink? Será? Tudo o que eu sei eu conto pra você, Carlão. Então. Pra você, pra Nath, pra quem tá ouvindo Só pra nós, só pra nós. Só entre a gente só aqui. Entre nós aqui. Não tem muita gente ouvindo, não, né? Só, gente, por favor. Então, seguinte, olha só. Vice-prefeito, isso pode... Candidato, né, a vice-prefeito, enfim. Isso pode mudar o voto da pessoa? Isso pode fazer ela mudar ou não? Ou só o candidato que vale? Eu acho que vale uma reflexão sobre, né? Depende. E aí o que acontece? Temos aí nos bastidores, se fala há muito tempo, o nome de Renato Júnior, que é o secretário da Seminf. Anda sempre com o prefeito Davi Almeida, tem uma presença nas redes sociais, tem tempo. E tem tempo que fala do nome dele, né? Que fala, enfim, dele ter essa pretensão. A gente estaria falando aí de uma chapa Davi, digamos assim, já que Renato Júnior faz parte de uma equipe junto com o prefeito. Outro nome que estão falando é sobre Jesus Alves. Também é um nome que se fala aí há um tempo. Ele que é secretário de Habitação, mas ele é ligado ao senador Eduardo Braga. Então a gente estaria falando aí de uma ligação entre Davi e Braga. Pode aparecer um outro terceiro nome que a gente não conseguiu pensar até agora, que não se falou nos bastidores? Pode acontecer, porque na política, em 24 horas o negócio muda, em minutos o negócio muda. Mas o nome de Renato Júnior está muito forte. E por que a gente vai ter uma pista daqui a pouco? Porque se Renato Júnior for o vice, ou mesmo Jesus Alves, eles precisam sair até dia 5 de junho da secretaria que eles estão, dos cargos dentro da prefeitura. Senão eles não poderão assumir ali como candidato a vice. Portanto, agora vale aguardar até dia 5 e ver o que vai acontecer. Se vai ter mudança, se vão sair do cargo. Na minha opinião, Brinca, esses nomes aí, só politicamente que eles têm um acerto, porque em relação a voto não muda nada, né? Continua, mas o vice, ele tem esse papel. Exatamente, é mais uma questão política. Ele tem uma posição ali outra. Não influi nem contribui, como Exato. É difícil ter um vice que traga votos. Difícil, Eu não consigo nem pensar É mais uma agora. questão política mesmo. Exatamente. Mas, enfim, o nome do Renato Júnior tá gigantesco aí nas apostas, em todas as casas de apostas de dentro da própria prefeitura. Vem o nome de Renato Júnior, mas não desfazem ali o nome de Jesus Alves e a gente pode ficar surpreso com alguma coisa. De qualquer forma, prometo ficar de olho no Diário Oficial para saber se teremos mudanças, porque aí eu conto tudo para você. Beleza. Blink, como assim todo mundo não pensa como nós pensamos? Eu não tô entendendo isso. Como é que a pré-campanha, a Prefeitura de Manaus ainda não pegou? O Manauara ainda não tá pensando em eleição?
menina, não sei o que acontece, que não nasceram com esse vírus estranho que a gente tem, de falar de política o tempo todo, mas as pesquisas eleitorais, pelo menos as últimas, né, a gente está tendo um jejum de pesquisa pelos próximos 15 dias, mas as pesquisas anteriores dizem pra gente que ali coisa de 60% a 70%, depende da pesquisa, né, ainda não tá falando de política. Esse não é o assunto, não é o assunto nem do dia, nem do mês, nem de nada disso. Por que a gente sabe disso? Porque esse tanto de pessoas, 60% a 70%, ainda não faz a menor ideia de em quem vai votar, ainda não parou pra pensar sobre isso. E é cedo mesmo, realmente a gente que tem problema. Mas ainda não é o assunto, então as pessoas ainda não fizeram um cálculo de em quem exatamente vale a pena eu dar ali meu voto de confiança. Enfim, então tá valendo pra todo mundo. Não dá pra subestimar ninguém. Fica tudo pra última hora sempre, né? Isso aqui é a grande verdade, né, Cíntia? Até essa questão aí, né, de decidir quem eu vou votar, fica lá pros finalmente. Porque a gente não sabe nem exatamente quem são os candidatos. Exatamente. Nós só temos os não pré, é oficial, né? Exatamente. Tem esse detalhe também, né? Os pré-candidatos, eles podem não se tornar candidatos. Eu acho que o único que tá firme e forte é o Davi, né? Davi, porque ele naturalmente é candidato. Mas a gente pode ter surpresa, pode ter nomes que nós estamos falando aqui como pré-candidato que não vai chegar na corrida nem para ser candidato. Pode ser que a gente veja vice, que apesar de não ser o que traz voto, mas que pode mudar a ideia aí de alguém que estaria forte, mas aí esse vice não faz sentido para mim. O pessoal costuma fazer uns cálculos esquisitos, como eu já falei aqui, né? O Lula tem 50%, o Bolsonaro 50%, juntos os dois vai dar 100%. Não é bem assim. Então tem que ter cuidado na hora de formar esse vice, apesar dele não trazer exatamente votos, não ser essa a função de um vice, normalmente, tem que escolher com cuidado, porque você pode perder votos. E é isso, então as pessoas não estão ainda sabendo em quem votar. Acho que a gente também está exigindo muito. As pessoas vão saber mais pra frente, né? Até quando isso virar realmente assunto, quando você ligar... Só em outubro, né? Quando você ligar a TV. Mas assim, desde já eles já estão mostrando a que vieram. Então eu acho bom ficar de olho, porque os discursos já estão acontecendo, as alfinetadas já estão acontecendo. Enfim, acompanha aqui que eu te conto tudo. Beleza, olha, enquanto isso, Cíntia, a Federação do Comércio do Estado do Amazonas vai entrevistar os 7 pré-candidatos à Prefeitura de Manaus em um podcast para saber, né, quais são os projetos aí voltados para o comércio, exatamente. Principalmente na área comercial, né? Já que é a Federação do Comércio, né? O interesse deles, né? É isso aí, Federação do Comércio do Estado do Amazonas traz essa novidade aí, vai entrevistar os 7 pré-candidatos. A ideia é que eles façam isso na primeira quinzena de julho, voltado exatamente para essa questão de saber como eles devem se comportar quanto ao comércio. Vão fazer algo bem interativo, então as perguntas vão vir ali do público que estiver acompanhando pela internet. Eu achei uma excelente ideia, acho que tudo que democratiza, que faz acessar aí a quem está pretendendo ser o líder da cidade, vale a pena. E aí, Fé Comércio, que é presidida pelo empresário Aderson Frota. Ele quem vai conduzir também as entrevistas. O Frota é quem vai cuidar disso. Os 7 pré-candidatos aí que estão convidados a participar são Davi Almeida, Maria do Carmo Cefair, Amon Mandel, Marcelo Ramos, Roberto Cidade, Wilker Barreto e Capitão Alberto Neto. Já confirmaram? Aí eu não consegui descobrir isso ainda, mas convidados foram e acho que tem tudo pra ir, né? Por que não ir? Acho que vale a pena todo mundo acompanhar, apesar de ser algo pensado pro público aí do comércio, que afeta a vida de todo mundo, então interessa pra nós também. Eu sei que eu vou acompanhar cada uma dessas entrevistas. Boa. Glink, e o prefeito de Manaquiri, ele é alvo de investigação aí depois de ter contratado a empresa do próprio filho por mais de R$900 mil, é isso mesmo? Há uma suspeita de que isso está rolando, viu? O município aí de Manaquiri, que é comandado, que é prefeito deles, é Jair Souto. E o Ministério Público do Amazonas trouxe uma informação lá, uma notícia... Enfim, não sei como chama exatamente esse negócio, mas eles disseram que vão investigar porque há empresas que, somadas, o valor dá 900 mil. Empresas que estão prestando... serviço para Manaquiri. Assim, quando você vai ver os nomes, é Notícia Fato o nome, perdão.
Quando você vai ver os nomes das empresas, não são todas no nome do filho dele, mas tem uma ligação. Há uma suspeita de ter uma ligação ali com o filho e tudo mais. Então, suspeita-se que somando essas empresas está dando um valor de 900 mil que sai da prefeitura de Manaquiri para empresas ligadas ao filho do prefeito. Isso não é legal, né? Nem um pouco. A gente está falando de nepotismo aqui, de favorecer uma empresa, enfim. De qualquer forma, ainda não dá para cravar que foi o que aconteceu, mas a gente consegue dizer que é o que o Ministério Público do Amazonas suspeita e está investigando, e a gente vai seguir acompanhando para contar tudo para você. Trago mais informação segunda-feira agora, hein? É isso aí. Beleza, Cíntia. Obrigado mais uma vez pela sua participação. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que a bancada do Amazonas no Congresso vai discutir perdas na arrecadação com a reforma tributária. Esse é o nosso assunto em instantes, já. 18 horas. Agora conferindo a previsão do tempo para este fim de semana, sábado e domingo. E é com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Clima Tempo, teremos um fim de semana chuvoso, um sabadão chuvoso em Manaus, isso porque o clima vai permanecer bem parecido com o dia de hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também durante a noite. A temperatura mínima pode chegar até a casa dos 23 graus e a máxima de 31 graus. Já falou domingo? Não, falei o sabadão só, Carlão. Carlão. É sábado e domingo. Tem aí o domingão? Eu tenho o domingão. No domingo, a temperatura já deve esquentar um pouquinho mais, mas ainda existe a probabilidade de chuva, com a mínima ficando aí na casa de 25 graus e a máxima de 33 graus. No domingo, a previsão do tempo é sol com algumas nuvens e chove rápido durante a noite. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. Olha só que interessante, hein? Durante o período de vazante, a água dos rios e lagos ficam sem oxigenação e correm com pouca frequência. E água parada é sinônimo de criadouro de transmissores de doenças infecciosas. Atenção, cuidado, não é isso, É uma situação bastante preocupante, né, Carlão? No ano passado a gente teve aí quase 600 mil pessoas afetadas diretamente por conta dessa situação da estiagem e com isso vêm sempre muitas doenças, porque a água fica imprópria para o consumo humano. E aí, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, a preocupação agora, já que é o que tudo indica, né? Os prognósticos climáticos indicam que a gente pode ter uma seca tão severa ou ainda pior do que a que nós registramos no ano passado, é com os possíveis surtos de doenças endêmicas nas regiões, principalmente naqueles municípios mais isolados aqui do nosso Amazonas, como explica o repórter Rodrigo Soares. Reforçando a estratégia de prevenção das doenças relacionadas à estiagem severa que o Amazonas pode voltar a enfrentar, a Fundação de Vigilância em Saúde lançou o plano de contingência específico para o período de seca, como afirma Tatiana Amorim, diretora-presidente da FVS. Sabemos que a estiagem de 2023 no Amazonas ela foi considerada severa e ocorreu em um ano que foi marcado por temperaturas altas entre os meses de julho a outubro. Então, diante da possibilidade de outra estiagem severa em 2024, é estratégico que o Estado, em parceria com os municípios, atuem de forma integrada em atenção à emergência de saúde. Segundo a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, a estiagem severa requer o fortalecimento da instrumentalização dos profissionais de saúde que vão atuar na prevenção das doenças diante da estiagem. Entre os objetivos do plano está ainda reduzir danos para assistir as populações atingidas, fortalecer as ações de vigilância em saúde, além de intensificar a articulação e integração com as secretarias municipais de saúde para monitorar a situação epidemiológica de doenças e agravos relacionados à estiagem. Esta semana, o Serviço Geológico do Brasil deve divulgar o último alerta de cheia deste ano e o primeiro prognóstico da estiagem, que começa na segunda quinzena do mês de junho.
Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Ok, agora 6h40. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? A conta de luz já está mais cara no Amazonas desde o último dia 26 de maio. O aumento foi de 2,89%. Mas não deve ter aí mais nenhuma alteração agora em junho, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Rapaz, o pobre não tem um dia de paz, viu, Carlão? Isso porque não haverá aí a necessidade de acionar as termoelétricas que causaram aí essa cobrança extra na conta de energia. Os reservatórios das usinas de todo o país estão cheios devido aí a gente está passando por um período chuvoso em boa parte do Brasil. Mas o Procon está alertando os consumidores para que fiquem atentos com a conta de energia. Até porque o amazonense já paga a sexta tarifa de energia mais cara do país. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. Em meio a tantos aumentos, ao menos uma leve esperança. A conta de energia do mês de junho não terá alterações e vai permanecer com bandeira verde, ou seja, sem a cobrança extra. De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as condições de geração de energia estão favoráveis em todo o país devido ao bom nível de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Sem necessidade de acionar as termoelétricas, que geram energia mais cara, o brasileiro entra no 26º mês seguido de bandeira verde. Aqui no Amazonas, no entanto, não dá para dizer o mesmo. Não tem cobrança extra de energia, mas teve aumento de 2,89% na conta desde o último dia 26 de maio. Por isso, a chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, Raquel Lima, alerta os consumidores do estado a prestarem atenção na conta de energia de junho. A medida é esperada para impactar, no orçamento do amazonense, porque já paga por uma das energias mais caras do país. Mas a aplicação da tarifa foi autorizada pela ANEEL. Então, o consumidor deve ficar atento nas informações que constam na fatura para verificar se está tudo direitinho. Lembrando que lá deve ter o preço da energia, do consumo, os valores cobrados com distribuição, a transmissão, os encargos setoriais e os tributos. Verificando alguma inconsistência ou ficando na dúvida, o consumidor deve demandar da empresa as informações necessárias contestando a fatura. Se ele não obtiver uma resposta positiva ou satisfatória, ele pode buscar o Procon, que vai orientar e auxiliar ele. Criadas em 2015 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar energia usada nas casas, nos estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há cobrança extra. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h43, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, hein? Aqui no Amazonas, um bom café da manhã tem que ter aí o tradicional tucumã, fruto típico da região amazônica. Eu gosto, Tucumã é legal, Tu gosta também, Nata? Eu sou tucumã lover. Você já declarou, inclusive. E como nós estamos falando aqui já há algum tempo, no programa, o Tucumã está, numa entre-safra e o fruto desapareceu praticamente aí das feiras e mercados, não é isso, Nathalie? E eu tenho sofrido, viu, Carlão? Eu sou tucumã lover e aí pra poder comer um X-Caboquinho, eu tô pagando preço de ouro quando eu ainda encontro, e é exatamente sobre isso a nossa matéria. Isso porque o tucumã tá com preço lá nas alturas, meu amigo. O quilo tá sendo vendido a mais de R$200. E nos cafés aqui, os tradicionais cafés da manhã regionais aqui de Manaus, o X-Caboquinho, que custava R$8, tá sendo vendido até a R$17. A gente tá falando aí, Carlão, de um reajuste de mais de 100%, como explica Rodrigo Soares. Essa é a primeira vez que o Tucumã alcança esse valor de R$200. E se tem escassez de Tucumã, tem aumento no preço do X-Caboquinho, aquele sanduíche feito de pão, queijo, banana frita e Tucumã. Para se ter ideia,
Nas bancas de café da manhã de Manaus, o X-Caboquinho que custava R$ 8,00 agora está custando R$ 17,00, um reajuste de mais de 100%. Segundo Ednei Santos, é possível encontrar o X-Caboquinho mais barato, dependendo do lugar. É a nossa tradição do amazonense, né? Aquele X-Caboquinho, só que nessa época do ano nós estamos na falta do tucumã, e o tucumã que tem está custando muito caro, e o tucumã que às vezes aparece, ele às vezes tá verde, às vezes ele tá amargo, o cliente não quer. Na falta do tucumã, em muitas bancas de café da manhã, o X-Caboquinho ganha novos ingredientes. A estudante Bruna Santiago, que adora o sanduíche regional, tem sofrido com a escassez do tucumã. Hoje aqui eu tive que pedir até a opinião do garçom, né? Pra ver o que eu como, porque o costume é sempre pedir um tucumã, nem que seja na tapioca, no sanduíche, né? Com queijo e uma banana. Com essa crise do tucumã tá sendo difícil de escolher o que eu vou incluir no meu lanche. Estratégia para não perder a clientela é substituir o tucumã pela carne, seja na tapioca ou no pão francês. E deve ser assim até a nova safra do tucumã, que vai de janeiro a abril. No entanto, em algumas regiões do Amazonas, o tucumã é produzido o ano inteiro. Só que a colheita não é suficiente para atender o mercado. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h46, você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. E agora nós vamos para Brasília, nós vamos lá com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite mais uma vez. Semana que vem, a bancada do Amazonas vai se reunir com a equipe econômica do governo para falar sobre perdas de arrecadação do Amazonas com a reforma tributária, assunto sério. Cadu, qual a expectativa dos nossos parlamentares? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, não é só o Amazonas que está preocupado com a reforma tributária. Praticamente todos os estados, principalmente aqueles mais industrializados, como o nosso, estão preocupados com a cobrança do imposto no destino, que foi aprovado na PEC da reforma tributária. Vou explicar para vocês. Quando uma empresa em um determinado estado produz um bem, um produto para outra empresa em outro estado, o estado destinatário do produto é quem tributa. Ou seja, é o estado que recebe a mercadoria é quem vai recolher o imposto. Então, essa mudança no novo sistema tributário precisa passar por ajustes a pedido dos governadores. E a bancada do Amazonas está preocupada com a expectativa de perda de arrecadação estadual em mais de 50%, Carlão. É muita coisa. Isso, claro, vai comprometer os serviços públicos mais essenciais: saúde, educação, segurança, enfim. Por isso, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga articularam uma reunião com o secretário da reforma tributária, o Bernardo Api. O secretário confirmou a reunião, marcada provavelmente para quarta-feira, que vem, no dia 5, com a participação da equipe que tratou diretamente do texto da reforma, que trata da Zona Franca de Manaus. Eu disse provavelmente, Carlão, porque essa data pode ser mexida, pode ser alterada, a depender da agenda de Bernardo Api. Então vamos seguir acompanhando, Carlão, porque a bancada do Amazonas está fazendo um esforço extra na luta em defesa da Zona Franca de Manaus, nessa fase da regulamentação da reforma tributária. A gente sabe que o Amazonas ficou de fora do grupo de trabalho que discute a regulamentação, mas os deputados do nosso estado estão dando um jeitinho, principalmente aí o Paulderney Avelino, o Sidney Leite, a Atila Lins, estão buscando os seus partidos para pedir ajuda, para que a Zona Franca seja ao menos lembrada nas discussões do grupo de trabalho. O importante, Carlão e Nath, não é só manter a Zona Franca de Manaus. É importante também manter a competitividade da Zona Franca e a perenidade do nosso modelo econômico até 2073. Porque a tecnologia evolui, a indústria evolui e a legislação também precisa acompanhar. É difícil, mas não é impossível. Vamos torcer. Carlão e Nath. Cadu, agora a gente mudando um pouquinho de assunto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento aí sobre a legalidade de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia aí aquela polêmica toda do aborto legal. O que aconteceu com essa história, Cadu?
Nath, foi um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Destaque significa levar o julgamento do ambiente virtual para o presencial. E quando se pede destaque, o julgamento é suspenso automaticamente. Na verdade, é uma estratégia para se ganhar tempo. Porque, Nath, é um debate polêmico, viu? E traz a reboque uma discussão mais ideológica do que técnica entre a ala conservadora e a ala progressista. O julgamento virtual começou no início desse mês e já haviam 2 votos registrados. O primeiro, do relator, logicamente, o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem mandou suspender liminarmente os efeitos da resolução do Conselho Federal de Medicina. E o segundo voto do ministro André Mendonça, que votou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que o Conselho Federal de Medicina agiu de forma legal e dentro de suas atribuições. E aí veio o ministro Nunes Marques, que seria o terceiro a votar. Ele pediu destaque, suspendendo, portanto, o julgamento. Só para a gente relembrar essa história, Carlão e Nath, o Conselho Federal de Medicina baixou, alguns meses atrás, uma resolução proibindo os médicos de realizarem o procedimento de assistolia fetal para interromper a gravidez, ou seja, impedir o aborto, ainda que de forma legal, dentro do que prevê a legislação. E o que diz a lei brasileira, gente? O aborto no país é permitido, desde que em casos de estupro, em casos de bebês anencéfalos e quando a gravidez gera risco à vida da gestante. Pessoal, não é de hoje que a ala conservadora tenta proibir o aborto legal no país. E uma saída foi pedir a ajuda do Conselho Federal de Medicina, que tem um alinhamento político de extrema direita, muito alinhado à base bolsonarista. Diante dessa possibilidade de o STF manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, os deputados da extrema direita apresentaram essa semana um projeto de lei que proíbe o aborto por meio do procedimento de assistolia fetal. É uma outra jogada, ou seja, eles querem mexer na legislação para que não haja mais discussão sobre isso. Importante frisar que nenhum deputado do Amazonas assinou esse projeto de lei, viu? É uma novela que ganha capítulos cada vez mais quentes, maior número de capítulos, né? E a gente só espera que isso acabe, porque tem mais coisas para discutir, né, gente? Nath, Carlão. Cadu, vamos de saideira. Quais são os outros destaques de hoje aí em Brasília, Cadu? Bora de rapidinhas, Carlão e Nath. Falando em Alexandre de Moraes, hoje a Polícia Federal prendeu 2 homens suspeitos de fazerem ameaças à família do ministro. Veja só, são 2 irmãos e um deles é fuzileiro naval da Marinha. Ao todo foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e de prisão nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. As prisões foram solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e também pela Polícia do STF, que conduziu as investigações. E as investigações apontaram que os 2 irmãos enviavam e-mails sucessivamente aos familiares de Alexandre de Moraes, fazendo diversas ameaças, inclusive ameaças de morte. E ainda falando de STF, Carlão e Nath, o presidente da Suprema Corte, o Luiz Roberto Barroso, marcou para quarta-feira que vem, dia 5, a retomada do julgamento de uma ação que discute o uso de banheiros femininos ou masculinos por pessoas trans. Essa pauta tramita no STF, há 10 anos. Os ministros vão decidir se uma pessoa pode ser impedida de usar o banheiro do gênero com o qual ela se identifica. A questão é saber se um homem que se considera mulher e fez operação para isso pode usar o banheiro feminino, e se uma mulher que se considera homem e fez operação para isso pode usar o banheiro masculino. Gente, questão polêmica, né? O que não falta é polêmica nesse STF, gente. Sem dúvida. Volto com vocês, Carlão e Nath. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu, bom fim de semana. Até segunda. Valeu. 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha aí, hein? Vamos agora para uma participação. Aliás, o nosso WhatsApp está à sua disposição. É o 994887592. Participe você também do programa 18 horas. Agora nós vamos conferir a participação do ouvinte. Ele participou pelo nosso WhatsApp. E quem mandou o áudio foi aí o Andrés Félix. Vamos ouvir. Fala, Andrés. Boa noite, 18 horas, Andrés Félix aqui. Só também eu tava ouvindo essa matéria, eu comecei a rir porque o X-Caboquinho dobrou de preço e agora eles colocam menos Tucumã. Ou seja, aumentou o preço e vem menos Tucumã. Nessa escassez aí, e a gente, consumidor, sai prejudicado, que tá pagando mais caro por menos proteína de Tucumã. Valeu, um abraço. 18 horas.
Muito bem, agora são 6h54. Você no melhor mix do Brasil. Nós vamos conferir a previsão do tempo. Nathalie Moraes, é com você, minha querida. Previsão do tempo. Aqui na nossa capital, segundo o Climatempo, chove em vários pontos da nossa cidade nesse momento. E a previsão é que essa chuva perdure aí pelo finzinho da noite e madrugada. A temperatura mínima aí pode chegar na casa dos 23 graus e a máxima de 29 graus. Noite fria, sextou friozinho aqui na nossa capital, hein, Carlão? Mix. Economia. Indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em alta de 0,82%, comercializado a R$5,25. O euro também fechou em alta de 1,27%, cotado aos R$5,69. O Bitcoin fechou desvalorizado em 0,25%, comercializado a R$355.907. O Ibovespa fechou em queda de 0,33% aos 122.277 pontos. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, 6h56, vamos ao giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, teremos grandes clássicos neste final de semana pelo Brasileirão ou não? Claro que tem. Aliás, vai ser dia de jogo. Grandes jogos. Legal. Olha, amanhã o Grêmio enfrenta o Bragantino pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vão a campo aí no gramado do Couto Pereira a partir das 4h. Nesse mesmo horário, 4h, o Vitória encara o Atlético Goianiense no Barradão, lá em Salvador, na Bahia. Fluminense enfrenta o Juventude, aí mudou o gramado, vai pro Maracanã a partir das 18h30. E o Cuiabá enfrenta o Internacional na Arena Pantanal, também a partir das 18h30. E um pouco mais tarde tem Corinthians e Botafogo no gramado no Neoquímica Arena, isso já a partir das 21 horas, portanto só jogaço, é só escolher correr pro abraço. Olha, daqui a pouco, às 8 da noite, agora vamos falar de hoje, né? Hoje à noite na Arena Amadeu Teixeira, vai rolar a partida entre Estrela do Norte e Cruzeiro de Minas Gerais pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal Adulto Masculino. E essa essa é a primeira edição do torneio organizado aí pela Confederação Brasileira de Futsal, que reúne 20 clubes do nosso país. Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam em um turno único, totalizando 9 jogos. Os 8 primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata com oitavas, quartas, semi e a final, sendo disputadas em duelos de ida e volta, além de disputarem também o título que garante ao campeão R$250 mil e um carro 0 bala. Os 2 primeiros colocados vão para a Supercopa de Futsal, torneio que dá ao campeão o direito de disputar também a Libertadores. Bom, agora vamos falar de positivismo, mas positivismo mesmo. O atacante Sassá atravessa aí o seu período de maior seca, né, com a camisa do Amazonas. Ao todo, o jogador não marca um golzinho há 11 partidas. A última vez foi no dia 6 de março contra o Capital, lá de Tocantins, pela Copa Verde, quando balançou as redes 2 vezes. O Rafael Lacerda, e aí sim é que a gente vai falar de positivismo, ele disse que apesar da fase baixa do Sassá, vale lembrar que ele foi o artilheiro da Série C do ano passado com 18 gols. Portanto, ele não se preocupa, ainda tem muito a fazer e a qualquer momento a fase ruim passa. Só um bloqueio, né? Claro, cara, positivismo total. Falar nisso, olha, também quem tá com pensamento positivo, né, faz parte do dicionário do Carlo Ancelotti. Olha aí. Um dos 10 maiores treinadores da história do futebol, que já disputou e ganhou a Liga dos Campeões algumas vezes e chega novamente à decisão com o Real Madrid, entrando aí como favorito. Neste sábado em Wembley, o time espanhol busca pela 15ª taça e o treinador tenta tirar todo tipo de pressão de cima do seu elenco na partida com o azarão Borussia Dortmund, o alemão. Bom, a Ancelotti disse que é bom ter medo e diz que a competição não pode ser obsessão, que a Liga dos Campeões não é uma obsessão. A obsessão é competir, dar o nosso melhor, como temos feito nessas temporadas. Ganhar a Liga dos Campeões é muito importante, mas ele acha que eles podem dizer que a temporada da equipe foi de muito sucesso. Não importa o que aconteça amanhã. Beleza. Com isso, encerramos por aqui. Um bom fim de semana para vocês. Até segunda.
Valeu, Cid. Valeu. Valeu. Mix. 18 horas e 59 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje abordamos os desdobramentos do tenebroso caso da morte de Dídia Cardoso, empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido. Um caso macabro que envolve o comércio, uso de drogas em rituais de uma seita, acusações de aborto, estupro e até assassinatos. Uma seita criada pela família em que eles acreditam ser divindades. A jovem morta seria Madalena, o irmão Jesus, e a mãe de Dídia se dizia ser Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Um surto psicótico provocado pelo uso de psicotrópicos de alucinógenos. A popularização de drogas como a ketamina está devastando famílias e comprometendo nossa sociedade. Para combater essa pandemia de drogas, é essencial fortalecer a fiscalização, investir em educação preventiva e aumentar o apoio a programas de tratamento e reabilitação. No Amazonas, a integração das forças de segurança e ações comunitárias pode fazer a diferença, sim. Precisamos agir agora para proteger nossas futuras gerações. 18 horas. 7-1, Nathalie, boa noite e até segunda. Boa noite, até segunda. Feliz aniversário, Paulo Castro. Olha aí, Nathalie Moraes também, né? Aniversariantes da semana. Você ouviu 18 horas.